Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula da DBA OCM e a mais uma aula do nosso mini curso de Linux para DBAs Oracle. Nós já vimos a instalação do Linux, nós já vimos a conexão com o Linux, né, como emular terminal, mas e se eu precisar passar arquivos para o Linux ou buscar arquivos do Linux? Como que eu faço? O que eu uso? Qual software, quais os melhores softwares, quais os softwares mais fáceis para a gente usar? Se você também tem essa dúvida, fica ligado aí na nossa aula que a gente vai responder essas dúvidas hoje. Obrigado aí e curtam a aula. Bem, já instalamos, já conectamos e agora vamos aprender a transferir arquivos para o nosso Linux. Uma das maneiras que a gente pode fazer é via o MobaXterm. Criei os atalhos aqui do put e do MobaXterm. Posso vir aqui, abrir o MobaXterm e criar uma seção SFTP. O SFTP é o protocolo de comunicação que a gente vai usar para poder fazer um FTP em cima do SSH. Então, para quem usa Mac, por exemplo, é o mesmo que o SCP. Então a gente vem aqui, ó, Session. Se no seu servidor tivesse um servidor de FTP, que é o File Transfer Protocol, você poderia usar o FTP também, que seria essa conexão aqui. Nós vamos usar o SFTP, que ele é em cima do protocolo SSH. Então aqui, ó, 192.168.100.30. Lembrando o seguinte, aqui, se eu não configurar o usuário, ele vai pegar o usuário da minha máquina. Então, coloque o usuário que você quer conectar. No nosso caso, o usuário root. Esse usuário root ele já está gravado na sessão da aula passada, que a gente gravou o usuário root, a sessão dele a gente gravou no MobaXterm. Então, quando eu der o OK aqui, ele já vai conectar para mim com o usuário e senha. Já está conectado com o usuário e senha. Ele abriu para mim dentro do /root. Eu poderia vir aqui, ó, vamos aumentar, vou agora navegar, por exemplo, dentro do barra. Esses dois pontinhos aqui, ó, serve para a gente voltar um diretório. Então agora a gente está dentro do barra. Então a gente tem todos esses diretórios lá dentro do barra. Eu vou passar, só por curiosidade, eu vou passar um arquivo que é do rlirio, que é o usuário, meu usuário. Tá aqui, ó, downloads. E eu vou passar o put lá para dentro, por exemplo. Ou então o MobaXterm. Vamos passar o MobaXterm. Então, clico aqui, arrasto ele. E ele agora vai aparecer uma barrinha aqui de transferência. Ele está transferindo o MobaXterm para lá. Essa é a primeira maneira de passar um arquivo para o Linux. Se você quiser trazer um arquivo do Linux, por exemplo, eu quero trazer esse arquivo aqui, eu posso pegar ele e arrasto ao contrário. E agora ele, como ele é muito pequenininho, ele falou, ó, já abriu, já fez o download, que, ó, o download já foi finalizado, e ele já está aqui, ó, anaconda-ks.cfg. Uma outra maneira, existem dois softwares que são muito bons também. Um deles é o WinSCP e o outro é o FileZilla. Particularmente eu uso bastante FileZilla. Até por usar Mac, o FileZilla, existe uma versão do FileZilla para Mac. Então a gente vem aqui, ó, FileZilla. Ele também é portable, ele é portátil, você não precisa instalar. Aqui, ó, FileZilla Download. Então tá aqui, ó, filezilla-project.org, 64 bits. Ele trouxe para mim aqui, ó, para Windows. Só que eu quero outros downloads, então traga, se eu quisesse, por exemplo, de outros downloads. Se a gente tentar baixar aqui, ele vai trazer a versão executável. Você clica aqui, ó, Show Additional Download Options, e ele vai trazer para mim aqui, ó, 64 bits, o exe, o setup exe, e ele um ponto .zip já, Windows 32 bits, macOS, Linux 32. Então vou trazer aqui, ó, FileZilla 3.5, Windows 64 bits, o arquivo zip. Só vai descompactar e usar ele sem precisar instalar. O outro software que a gente já vai fazer o download é o WinSCP. Então vamos lá, WinSCP.
Portable também. E aqui, ó, winscp.net. Ou aqui, ó, o download winscp, né? Tudo dentro desse site aqui, winscp.net. Isso aqui, ó, o WinSCP pode ser feito download, né, como um executável standalone. Clicar aqui em download. Tá aqui, ó, portable executável, .NET, o código. Eu vou fazer aqui, ó, o download dele do WinSCP. Está terminando nossos downloads aqui, né, o FileZilla, ele tem 14.5 MB e agora vai fazer o startar o SCP o download do WinSCP. Finalizando o nosso download, aqui, ó, finalizou os 2 downloads aqui. Vamos abrir nosso Windows Explorer. E está aqui, ó, o WinSCP e FileZilla. Vou descompactar eles aqui, né, extrair tudo. Descompactar aqui o FileZilla. Extrair. E vou criar os atalhos deles também na nossa área de trabalho. Lá, o ISCP. Criar um atalho, né? Para ficar mais fácil. E o FileZilla. Colocar ele também na nossa área de trabalho. Aqui, o WinSCP e o FileZilla. Vamos começar pelo WinSCP. Ele abre para a gente uma tela onde eu posso salvar os sites que eu vou conectar. Por exemplo, 192.168.100.30 na porta 22, username, por exemplo, root, a senha do nosso usuário. E se eu quiser salvar, save, ele pergunta qual o nome. Então, aula Linux. Se eu quisesse criar um folder, aqui eu poderia criar, por exemplo, dbaocm. Então ele vai criar aqui, ó, dbaocm, aula Linux. Ficou sem o N, vamos dar aqui um rename. Linux, botão direito, rename. Então vou fazer o login. Ele fala que esse server possui uma chave, que essa chave está sendo exportada para a gente. Na próxima aula nós vamos ver o conceito das chaves e como conectar sem a necessidade de usar usuário e senha. Então vamos lá, yes. Ele me pede novamente a senha. E conectou. Então se eu quisesse passar esse arquivo aqui para lá, por exemplo, eu poderia vir aqui, clicar com o botão direito em cima desse arquivo. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir o arquivo, né? Posso vir aqui, ó, clicar e arrastar. Ele diz para a gente, ó, vou mandar para o /root. Eu dou o OK. Transferência binária. E eu dou aqui o OK. Ele vai passar esse arquivo para a gente. Então tá aqui, ó. Passou o arquivo que a gente... moba.xterm, 192.168.100.30. Então ele passou o arquivo para lá. Então bem simples, bem fácil, bem rápido. Né? Se eu quiser abrir uma nova sessão, né? Se eu, por exemplo, vou terminar a sessão e fechar tudo. Se eu quiser vir aqui, abrir novamente. Ele já traz para mim aquela sessão salva. Só dá o login. Né? Deixa eu até pedir de novo aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui a senha e mandar salvar essa senha.
Deixa eu editar aqui. A senha. E save. Quero salvar a senha. Ele fala que não é recomendado. Mas se é uma máquina que só vocês usam, o seu pendrive, né? Deixa ok. Ou então, próxima aula a gente vai aprender a usar isso com as chaves de conexão que a gente usa para fazer conexão chave RSA, para chave de criptografia, para a gente não precisar usar, passar usuário e senha. Então tá aqui, ó, login, conectou, novamente está lá salvo, organizado em pasta se eu quiser, é bem simples também. O próximo programa é o FileZilla. O FileZilla ele tem uma opção de você fazer conexão rápida ou conexão salvar os sites também do mesmo jeito. Aqui a tela dizendo que você é bem-vindo, ele vai verificar se tem algum update, né? A conexão rápida eu posso fazer aqui, ó, 192.168.100.30, usuário root, senha, minha senha e a porta que ele não vem preenchido. É só a gente lembrar que a porta default é 22. A porta de FTP 21, padrão, e a porta de SCP ou SFTP, porta 22. Então aqui, ó, conexão rápida. Ou eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Ele pergunta para mim, você quer salvar a senha? Vou mandar salvar, também do mesmo jeito. Aqui, ó, próxima vez, as conexões rápidas ficam gravadas aqui, ó, e eu posso limpar esse histórico. Ou eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu venho aqui, venho em... cadê editar? Ctrl S. Ctrl S. O meu site, clico aqui em um novo site, o meu protocolo, que é o SFTP, que é o FTP em cima do SCP, o host 192.168.100.30, porta 22, o tipo de logo é normal, usuário root, a minha senha, e mando salvar. Aí eu venho aqui, ó, na verdade vou editar primeiro, né, vou vir aqui renomear, e vou colocar aqui, ó, aula Linux. Então, a partir do momento que eu der o OK, já está salvo. Né? Se eu digitar aqui Ctrl S novamente, ele já traz para a gente aquela conexão. Tá? E aqui é a mesma coisa. Quero passar um arquivo, ele abriu para mim no /root. Se eu quisesse mandar, por exemplo, /tmp, eu posso vir aqui, ó, procuro o diretório que eu quero, o 01, /home, /oracle, /tmp. E vou mandar um arquivo aqui, um arquivo dentro de downloads, só para a gente poder... por exemplo, esse desktop.ini. Então, transferência completada, aqui ó, transferências bem-sucedidas, uma. Está o arquivo aqui que a gente mandou. Né? Então, bem simples também, arrastar, 2 cliques, né? FileZilla, MobaXterm, WinSCP. São 3 softwares bem conhecidos, bem fáceis de usar, né? E que quebra bastante galho da gente, resolve um monte de problema quando a gente precisa mandar arquivo para o Linux ou buscar arquivo do Linux. Tá? Obrigado pela atenção de vocês aí e até a nossa próxima aula.